Então, precisamos perceber isso, que é preciso que faça parte da nossa cultura uma educação para a morte. E hoje, mais do que nunca, quando nós temos dados de física quântica, pesquisas com regressão de memória, cada vez mais podemos entender esse fenômeno, né? Existe um livro já antigo, escrito por um médico americano chamado Raymond Moody, chamado Vida Além da Vida, em que ele entrevistou pessoas que viveram a experiência de quase morte e voltaram. E o que essas pessoas dizem? Elas dizem assim: eu me vi passando por um túnel escuro, que se acredita que seja o próprio corpo físico, a densidade do corpo físico. Essas pessoas dizem: eu me vi no alto, eu vi o corpo sendo atendido na sala de parada, eu passei pela parede, eu vi um sapato caído na marquise do hospital, eu vi luzes, eu vi pessoas da minha família que já fizeram a passagem, eu vejo um portal e num dado momento alguém me diz: não é ainda a hora de você atravessar. E então eu me senti de volta puxado para o corpo e despertei. Ele pesquisou mais de 150 casos de pessoas que viveram essa experiência. Com um detalhe muito interessante: nos casos em que a pessoa que vivia a experiência de quase morte estava voltada, por exemplo, para criminalidade, às vezes acontecia alguém que levou um tiro, etc., era um assaltante, as memórias, as visões do outro lado eram mais densas e mais pesadas do que daquelas pessoas que viviam uma parada cardíaca e voltavam, mas estavam polarizadas positivamente. Isso nos leva a compreender que o que nós chamamos de céu e inferno são estados de consciência. E que se a pessoa está harmonizada, a tendência é que ela vá, né, para um local, entre aspas, mas para um plano em que ela se sente acolhida, harmonizada. E se ela está voltada para o negativo, seria o sentido do mal, né, a pessoa naquele estado de consciência, de sofrimento. Trabalhamos também, recentemente, uma experiência de regressão de memória com uma pessoa que não viveu uma passagem espontânea. Quer dizer, na verdade, essa pessoa foi assassinada pelo namorado. E o que ela nos traz de memória? Primeiro, a visão do distanciamento em relação à família. Porque assim, ela vai ao encontro do ex-namorado para terminar com ele. E ele não aceita. É uma história lá do início do século, ele está com tuberculose. E é a questão da posse, né? Ele não aceita que ela possa sobreviver. E vejam bem, isso não é amor. Quem ama não mata. Ele tem um sentimento de posse. Então, ele não admite a ideia de que ela viva depois da passagem dele. Então, ele mata a moça. E depois ela tem essa percepção da família pensando: eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um bom trabalho, ela inclusive iria ajudar a mãe, que era viúva, tinha irmãos pequenos. Depois ela tem a sensação do vazio no sepultamento, porque ela não pensava em morrer, ela não se suicidou. E depois ela tem a percepção da negatividade no velório, porque foi uma história trágica numa cidade pequena. Então, essa questão da curiosidade. E aí nós aprendemos como é ruim nós termos curiosidade pela tragédia alheia. Isso gera negatividade. E depois, a maledicência que ela viveu quando se começou a comentar que ela havia se suicidado porque estava grávida. E ela absolutamente não havia tido nenhuma experiência, nenhuma relação sexual com ele. E não tinha como se defender. Essa aprendizagem, nós entendermos esse plano mental que nos conecta a todos, quer estejamos num plano físico ou num plano espiritual. E o quanto, quando nós falamos de alguém, esteja do lado de cá ou do lado de lá, nós estamos enviando um e-mail mental e emocional para a pessoa de quem nós estamos falando. E muitas vezes nós estamos mandando um e-mail com vírus. E vamos
prejudicar o computador mental do outro. Acho que isso que nós descobrimos, né, nesses trabalhos de acompanhamento de pacientes terminais ou com regressão de memória, nos traz essa informação através de uma experiência concreta, que não é a literatura, é aquilo que cada pessoa relata, é a história que cada um traz, e que nos ajuda, de certo modo, a que possamos não só nos habituar com a compreensão da passagem, como também a importância de que nós possamos nos preparar para isso e lidar com essa experiência. Por exemplo, eu vim atendendo uma senhora com uma dificuldade muito grande de aceitar a passagem do marido, porque ela disse para mim, mas nós combinamos que eu iria primeiro. E olha aqui, ela falou isso de coração. Mas como é que nós podemos combinar, esquecer o plano pedagógico, o diretor da escola da vida, e que nós vamos, na verdade, terminar o curso quando terminar a aula? Se na escola nós vamos à aula até o último dia, ou então não tem formatura, que sejamos bons alunos na escola da vida até o último dia. Porque se nós entendemos que nós vamos levar da vida o que nós aprendemos, então é importante que nós possamos recolher da vida o máximo de aprendizagem evolutiva. Quando, na verdade, muitos de nós ficam no pátio comendo merenda. Esquecemos do sentido evolutivo da nossa existência. No livro do Divã Espiritualidade, é um capítulo em que eu relato a passagem de um senhor que viveu uma existência muito bonita. E eu digo nesse capítulo que eu fui ao enterro dele, ao sepultamento, e eu ouvi palmas sim. Porque uma pessoa que vive uma vida voltada para o bem, esse último dia de existência é o dia da graduação. E nós não temos essa ideia da passagem, nós não pensamos em morte como graduação, nós pensamos em morte como fim, como perda, como sofrimento, até mesmo como doença. Para a pessoa morrer é preciso adoecer? Não é? E a outra questão é como se nós estabelecêssemos um calendário e dizemos assim, os mais velhos têm que ir na frente. Quantas vezes eu já vi pessoas idosas falarem sobre isso e os mais novos vão morrendo na frente, né? Vocês conhecem isso. E entender que esse tempo que nós permanecemos é uma chama, é uma vibração. Alguns autores dizem que nós vivemos um determinado número de batimentos cardíacos. Talvez então as pessoas ansiosas vivam menos, tenham mais pressa, né? Então a importância de nós conseguirmos serenar e aproveitar ao máximo a experiência de cada dia no nosso processo evolutivo. Para que eu possa depois citar outros casos, vamos intercalando as perguntas. Alguém vai fazer uma primeira pergunta? Para a gente aproveitar bem esse tempo, que o tema pode render bastante. Estão todos com medo de morrer? Eu quero. Ah, então vamos lá. Você não vai me ver. Tem algum estudo, conhecimento, você de caso de em coma ou induzido coma natural, que a pessoa fica 30 dias? Como o espírito fica nesse período? Tá vendo? Por isso que eu gosto das perguntas. É outro caso clínico. Deixa eu contar essa história. Esse senhor, a esposa, pediu que eu fizesse a captação psíquica desse senhor que estava... Ele não chegava a estar exatamente em vida vegetativa, mas assim, ele já havia perdido a fala, era cuidado com todo o carinho dentro de casa, a família tinha recursos, tinha toda uma estrutura de enfermagem, e nós temos permissão espiritual para fazermos captação psíquica dos pacientes nessas condições. Para nossa surpresa, quando nós trabalhamos com a sensitiva e induzimos ao estado de transe para que ela entrasse em contato com o inconsciente desse senhor, ele dizia assim, moça, a senhora não vai me tirar daqui não, né?
Ou seja, ele estava muito satisfeito, muito feliz de estar ali com a família. Trabalhamos um pouco a agitação dele, e era só isso. E alguns meses depois, quando ele já estava internado no CTI, a esposa pediu que nós fizéssemos outra captação psíquica. E qual era a cena que a sensitiva via? O que ela visualizava? Ele deitadinho na cama, no CTI, um senhor idoso ao lado dele, que se identificava como sendo o pai, e uma menina pequena, que depois, através da informação da esposa, ficamos sabendo que viria a ser filhinha deles, mas como a esposa fez ligadura, essa menina não nasceu. E aí, então, ele já aceitava a possibilidade de passagem. Então, o que nós aprendemos com esses acompanhamentos? Que algumas pessoas mais apegadas, elas precisam de mais tempo para se desligar emocionalmente. Então, elas vão ficar mais tempo nesse processo. Ao invés de fazer uma passagem rápida, como algumas pessoas fazem, essas outras mais apegadas, elas precisam desse tempo, principalmente pelo apego amoroso. O estado em que elas ficam, por exemplo, algumas pessoas podem permanecer pelo medo da passagem, por não entender, podem permanecer como um processo natural de desligamento, ou por estarem ainda assim se sentindo bem com a família, e vão levar, de novo, é o apego. Então, a condição, a primeira questão é, quem fica inconsciente é a mente externa. O inconsciente, a individualidade, o ser espiritual está lá o tempo todo. O mesmo acontece conosco. Quando nós dormimos, quem dorme é o consciente. O nosso inconsciente, o nosso ser espiritual, não dorme. Nós temos uma vida extrafísica durante o sono, trabalhamos, muitas vezes ajudamos, vivemos experiências, tanto que quando a pessoa acorda, de repente, ela tem a sensação de estar caindo, porque o sono é um estado dissociado, né? O consciente está ali dormindo e a pessoa está circulando. Então, se ela acordar, de repente, ela tem a sensação de estar caindo. Se acordar, se despertar totalmente, antes de voltar ao corpo físico, vai vivenciar o que se chama de terror noturno. A pessoa tenta mover o corpo e não consegue, e aí basta comandar que vai conseguir. Na verdade, o que inibe é o medo, né? Então, para nossa, vamos dizer assim, tranquilidade, morremos toda noite, né? Todos nós aqui vamos morrer logo mais, vamos dormir e vamos existir temporariamente durante o nosso sono no mundo espiritual. Qual é a diferença entre nós e o que estão do outro lado? Se vocês tiverem interesse em aprofundar, tem um livro muito interessante intitulado Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Ele tem sobrenome francês, mas ele é um inglês que vive a experiência. Assim, o irmão dele era piloto da Real Força Aérea Inglesa e morre na Segunda Guerra, e ele fica querendo entender para onde o irmão foi após a passagem. E um dia aparece um monge que o ajuda a experimentar sonhos lúcidos. E ele começa a dormir e fazer a projeção astral consciente e ir no plano espiritual. E ele diz, a diferença entre os encarnados e os desencarnados, entre os vivos e os mortos, é a ligação, né, esse cordão energético que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então, assim, nós, quando vamos lá do outro lado, talvez fiquemos embaralhando aí as nossas linhas. Quem está do outro lado não tem esse liame, porque não tem um corpo físico. Respondi a sua pergunta.